A paz e a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao canal Meu Mestre em Teologia, com o pastor Osemar Almeida. Mais um dia de estudo, mais um dia para fortalecer a sua fé em Deus. O conhecimento fortalece a nossa fé em Deus. Então, nesses dias, nós estamos estudando uma matéria que tem no seminário teológico chamada apologética, né? Então, nós vimos que a apologética, essa matéria, ela tem 4 tipos de apologética. A apologética clássica, nós já vimos ontem. Nós vimos ontem a apologética evidencialista. Hoje nós veremos a apologética pressuposicionalista, ok? E amanhã a última, que é a apologética moral. Então eu tenho lançado esses estudos para você ser fortalecido na fé, tá? Ser fortalecido na fé. É muito importante termos o conhecimento, termos o estudo bíblico, tá? Que vai nos dar razão, vai nos incentivar, vai nos motivar a evangelizarmos, a fazermos missões, a desempenharmos melhor o nosso trabalho na igreja onde congregamos. Então o objetivo é esse. O objetivo desse canal não é tirar ninguém da igreja de onde está, é fortalecer. Só que depois que você começa a ter conhecimento da palavra, a verdade é essa. Os seus olhos se abrem, tá? Seus olhos se abrem, Deus começa a te mostrar a coisa, aí já é outra história. Se o Senhor falar contigo algo, você obedece à voz de Deus. Agora que o conhecimento, né, transforma a pessoa, transforma, ok? E aí Deus começa a te dar dons, revelações, e às vezes em alguns lugares você incomoda, a sua presença incomoda, tá? O conhecimento que Deus te deu. Às vezes tem gente que não quer você por perto, porque às vezes ofusca, né? O brilho dele tem que ser tão forte que não pode ser ofuscado, ele tem que ser o centro das atenções. Mas Deus não aprova isso não, tá? Se existe aí, onde você está, no seu local de trabalho, na sua família, na sua igreja, algo desse tipo, pode orar, repreendendo, porque o Senhor, ele destrona essas coisas. O Senhor quer que nós estudemos, quer que nós cresçamos para glorificar o nome dele. E não existe disputa no Evangelho, tá? Não existe disputa. Ah, fulano está estudando mais para disputar comigo. Não existe disputa. O que existe é alguém que jejua mais, ora mais, estuda mais, e o Senhor vai capacitando. E a inteligência vem de Deus, a sabedoria vem de Deus, a unção vem de Deus, os dons vêm tudo de Deus. Tem gente, às vezes, que fica clamando pelo operar de Deus, mas não é assim não. É vida no altar, vida de santidade, coração puro, coração sincero diante de Deus. Aí sim, os milagres, a manifestação do Espírito Santo, é automático, é o próprio Senhor que faz isso, tá? Não tem esse negócio de ficar clamando a Deus, mas sem tomar uma posição interna com Deus, sem tomar uma posição de arrependimento, uma posição de santidade, abrir o coração de verdade. Ninguém consegue mentir para Deus, não adianta, não consegue não, tá? Então, hoje nós vamos ver a apologética pressuposicionalista, ok? E essa apologética, ela parte do princípio de que todo pensamento começa a partir de pressupostos, começa de crenças básicas, aceita como verdade. Então, se nós não tivermos nossas crenças básicas aceitas como verdade, não é o verdadeiro evangelho. Porque nesse modelo de apologética, o cristão, ele afirma que a Bíblia é a base suprema e inquestionável de toda a verdade. E que sem Deus não há fundamento lógico, não há fundamento moral ou científico para o conhecimento. Deus
é a fonte de tudo. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, esse provérbio quer dizer o seguinte: o insensato, ele despreza a sabedoria e o ensino, e depois fica clamando a Deus por conhecimento e por inteligência, por revelação. Não. Ama a sabedoria e ama o ensino. Vai estudar, vai ler a Bíblia. Deus não abre mão. Não adianta você ficar só: Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá unção, Senhor, faz um mover. Vai estudar a Bíblia primeiro. Estuda a Bíblia, tá? Se aprofunda, coma da palavra. Essa foi a receita para que Josué fosse um vitorioso. O Senhor falou: olha, coma da palavra de dia e de noite. Essa é a chave da sua vitória. Então, a fé cristã, ela é assim, ela não começa defendendo Deus, não, mas ela começa mostrando que sem Deus nenhuma defesa é possível. Essa é a verdade, tá? Da apologética pressuposicionalista. Sem Deus, nenhuma defesa é possível. Qual o princípio central? O princípio central da apologética pressuposicionalista é que só Deus torna o conhecimento possível. Porque não adianta a pessoa também ler, estudar, mas se não tiver a mente ali saudável, tá? E conduzida por Deus. Ela vai ler uma coisa, vai estudar uma coisa, vai entender outra. Por quê? Talvez esteja precisando aí de um operar no seu cérebro, na sua mente, no seu pensamento. E só Deus faz isso. Só o Senhor, tá? O Senhor, sim, pode fazer essa cirurgia, pode fazer essa operação e te tornar alguém com uma inteligência saudável para Ele, para glorificar o nome dEle. Então, a apologética pressuposicionalista, ela ensina o seguinte: ela ensina que todos têm pressupostos. Quer ver? Os céticos, aquele que não crê em nada, não crê em Deus, não crê em Jesus, eles também creem em coisas sem provas absolutas. Sim, eles não creem em Cristo, não creem em Deus, mas crê na lógica, crê na moral e crê na ciência. Olha só. Somente a cosmovisão cristã, ela fornece base coerente e racional para o que todos usam, todos os seres humanos usam, que é razão, moralidade e propósito. Independente da religião, independente da fé que professa, todos os seres humanos, que são normais, tá? Sua mente normal, não tem nenhuma enfermidade na mente, ela usa a razão, usa a moralidade e tem propósito. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, quer ser sábio? Quer ter bastante conhecimento? Aceita Cristo como Senhor e Salvador. Sabe para quê? Para que o Espírito Santo, ele faça morada no seu coração e a sua mente, você receba a mente de Cristo. A mente de Cristo. A mente de Cristo que é a chave da vitória. Por quê? Em Cristo estão os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Comparando as visões de mundo, a visão cristã e a visão não cristã, o pressuposicionalismo, ele confronta a incoerência interna da visão de mundo cético. Um exemplo, o cético diz: eu não creio em Deus, mas acredito que matar as pessoas é errado.
Sim. E o cristão diz, mas se não há Deus, qual é o fundamento objetivo para definir o que é certo e o que é errado? Então, aquele que não crê em Deus, às vezes que debocha de Deus, mas ele sabe que fazer o mal ao próximo está errado. Isso já é um conceito de Deus derramado no coração daquela pessoa. E ela nem sabe, ela não conhece Deus. E ela nega aquilo que Deus já deu para ela. Tá? Romanos capítulo 1, versículo 20 e 22, apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos que estão em Roma o seguinte, olha, invisíveis atributos de Deus, claramente se reconhecem, para que sejam indesculpáveis. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. A negação de Deus, ela é irracional, pois o próprio cético depende de leis universais que só fazem sentido se Deus existe. O cético nega Deus, mas usa as bênçãos do Senhor. A Bíblia, ela é a autoridade suprema desde o início. A apologética clássica e a evidencialista, elas geralmente tentam levar o cético a acreditar na Bíblia por meio da lógica ou das provas. Já a pressuposicionalista diz o seguinte, nós não provamos Deus como réu no tribunal da razão humana. Nós só mostramos que sem Deus não há tribunal, não há razão e não há leis. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, vai dizer assim, toda a Escritura é inspirada por Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A base bíblica da apologética pressuposicionalista é a seguinte, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, contudo, com mansidão e temor. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Destruímos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, o pressuposicionalismo, ele ataca os fundamentos falsos do pensamento que não é cristão, mostrando que sem Cristo todo argumento desmorona. Vou te mostrar aqui alguns exemplos práticos de aplicação. O cético, ele diz, não acredito em verdades absolutas. Cético é aquela pessoa que não crê, tá? Aquela pessoa que não é cristã, aquela pessoa que diz que não acredita em nada, ou que acredita em coisas diferentes, fé diferente. Enquanto o cético diz, não acredito em verdades absolutas, nós cristãos falamos assim, então, essa sua frase é relativa. Como que você pode ter certeza? Então, o cético está sempre incerto, sempre com dúvida. Se alguém afirma que a moral é relativa, então você pode dizer, olha, então você não pode dizer que torturar um outro ser humano é errado. Qual é o padrão? Qual é o padrão objetivo sem Deus? O cristão mostra que os não cristãos vivem com base em princípios cristãos sem admitir e que a sua visão de mundo é incoerente sem Deus. Eu vou dizer para você aqui agora um resumo comparativo das três apologéticas. Olha, a apologética clássica, ela parte da razão humana e o método são argumentos filosóficos para poder mostrar que Deus existe.
A evidencialista são provas históricas, são arqueologia, manuscritos, mostra que a Bíblia é confiável. E a pressuposicionalista, a Bíblia é como verdade absoluta, não nega a Bíblia não tem erro, e ela tem confronto de cosmovisões, e mostra que sem Deus nada faz sentido. Então, a Bíblia Sagrada, ela é a base de toda a verdade. E a apologética pressuposicionalista, ela afirma que a fé cristã é a única visão de mundo racionalmente consistente. Ela mostra que sem Deus não há base para a lógica, para a ciência, para a moral ou para alguma verdade. E o papel do cristão é expor a incoerência do pensamento não cristão e afirmar a suficiência da Bíblia Sagrada. No livro de Salmos 36, versículo 9, diz assim: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Eu vou te pedir para você se inscrever em nosso canal, inscreva-se no nosso canal, curta, comenta, compartilha. Aí em cima está o nosso e-mail, que é a nossa chave. Deus toca no seu coração para ser um contribuinte, ser um mantenedor do canal. Você fica à vontade, aí está a nossa chave, ok? Que é o nosso e-mail. Nosso e-mail, meumestreemteologia@gmail.com. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é a base da verdade e do entendimento. Senhor, eu quero pedir para o Senhor agora, para o Senhor poder abençoar todas as pessoas que se inscreveram em nosso canal, todos que têm nos ajudado a divulgar essa palavra através do YouTube, do canal Meu Mestre em Teologia. Senhor, aqueles que se inscrevem, nos ajuda, nos fortalece, e essa palavra, essa mensagem, ela vai ser entregue para mais pessoas, Senhor. Ajuda, meu Pai, cada um dos nossos ouvintes a curtir, meu Pai, a compartilhar, a fazer comentários também, sobre que tudo isso contribui para o crescimento do canal. Meu Pai querido, toca no coração, Senhor, dos nossos ouvintes, para que eles possam ouvir a Tua voz e obedecer a Tua voz. Ajuda-nos, Senhor, a viver e defender a fé com ousadia, mostrando ao mundo que sem Cristo nada tem sentido real ou duradouro. Senhor, dá-nos sabedoria para refutar as mentiras com mansidão e temor, e que a nossa vida e argumentos glorifiquem sempre a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ovelha querida e amada, não se esqueça, Jesus te ama. Pastor Ocimar Almeida também.